Chega junto para mais uma aula de biologia. Eu, a professora Tabita, estou aqui, Tabita Maciel, estou aqui juntamente com você, aluno da Mediação Tecnológica Rondônia, para mais essa aula de biologia. A gente precisa ir juntando cada uma das informações para a gente poder montar, a nossa compreensão sobre os assuntos abordados no primeiro ano da biologia, certo? Então, nós estamos falando, desde as aulas anteriores, falando sobre a teoria da evolução química, o Pari Haldane, falamos aí dessas modificações da atmosfera, formação das proteínas, aí os coacervados, e falamos das bactérias, E agora nós vamos voltar no tempo, ainda mais, E aí a gente vai falar como é que ficou organizado, como é que a ciência trabalha essa questão das transformações que acontecem tanto nos ambientes físicos químicos, também como que acontece no processo de evolução humana. Como é que o ser humano se encaixa em tudo isso e o que é que ele deixou de registros? Para que a gente construísse todas as informações que hoje nós conhecemos sobre as nossas civilizações. É isso aí, segura aí. Então, vamos lá para o nosso material? Então, a gente vai falar sobre o tempo geológico, tá? Nossa aula 8.1. Vamos conhecer aí, passear nas divisões do tempo geológico. Eita, prof, mas a gente vai falar de geografia, não, a gente vai falar do foco que a geologia estuda, que são os solos, os tipos de solos, A gente vai falar aí sobre essa construção, essas formações dos diferentes tipos de rochas, tá bom? Vamos lá? Como habilidade número 1, nós temos relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos, identificando as diferenças dos diversos níveis da vida, descrever o ambiente primitivo e as transformações químicas que originaram as moléculas precursoras da vida. Certinho? Vamos lá! Então, a gente está falando aqui, galera, presta atenção aqui, pode me colocar aqui. Pode colocar lá e... Isso. A gente está falando aqui, tá? Do tempo geológico. E aí, como definição, a gente tem aqui, ó. Corresponde a uma escala cronológica que envolve os bilhões de anos no planeta Terra, desde a sua origem até os dias atuais. Então, todas as transformações que ocorreram, tá? Na Terra, no planeta Terra, em relação à geologia, ou seja, os solos, a gente, quando está estudando geografia, os professores aí da área de geo sabem que ocorreram várias intervenções geológicas, as derivas, os movimentos das placas tectônicas que foram alterando a estrutura da Terra, tanto no seu interior quanto na parte mais externa, que a gente tem aí a crosta terrestre. Então, esses eventos todos foram marcando um período, que aí a gente chama aqui de tempo geológico. Obviamente, esse tempo geológico, a formação da Terra, as modificações que a Terra sofreram, também vieram acompanhando a introdução, ou seja, o aparecimento, o surgimento das formas de vida na Terra. Desde as microscópicas mais simples até as mais complexas, que somos nós. Vamos lá? Então, a gente colocou aqui uma diferença para vocês de dois tópicozinhos, Você tem o tempo geológico e você tem o tempo histórico. Isso são duas situações distintas. Então, olha cá para cá a definição. Lá em cima, o tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra, tá? Então, tudo que se relaciona a essas transformações no ambiente, tá? Nos aspectos geológicos em si, está falando do tempo, então, geológico. E aí a gente tem o tempo histórico. Por sua vez, faz referência ao surgimento das civilizações humanas e a sua capacidade de comunicação escrita. Galera, olha aqui para mim.
A gente está falando agora em tempo histórico e está relacionado ao processo de comunicação, o surgimento desse processo de comunicação para as primeiras, os primeiros organismos, as primeiras civilizações, como é que eles conseguiram se comunicar, o que eles faziam, o que eles deixaram de registro para que hoje nós compreendêssemos que civilizações antecederam a nossa. Então, a forma de comunicação, a impregnação de um desenho, de uma imagem, de um rabisco, para muitos, essa impressão desses desenhos eram as formas de comunicação. Eles marcavam, então, nas rochas o período de caça deles, o período de inverno intenso, aquele ano que foi muito mais frio. Então, eles deixavam tudo registrado, certo? E onde eles faziam esse registro? Nas próprias rochas. Então, esses registros, na tentativa de comunicação, é o que vai identificar, então, o tempo histórico, tá? E o ser humano, o ser racional, ele vai, então, deixando seus registros, assim como os animais irracionais também vão deixando seus registros. E aí, para cada uma dessas histórias, nós vamos ter, então, especialistas, para estar estudando. Existem os arqueólogos, e existem aquelas pessoas que vão estudar toda essa construção dessa civilização, tá? Então, vamos lá para o nosso slide. Ok, e aí a gente tem uma imagem de um fóssil. E o que são esses fósseis, prof? É justamente o registro que fica de toda a vida, de todas não, que nem tudo ficou fossilizado, mas há alguns registros importantes que nos vão permitir contar a história dos seres que habitaram essa terra há alguns milhões de anos atrás. E isso só é possível porque a gente conhece, pode colocar aqui, isso só é possível justamente porque a gente tem esses registros, os fósseis. E aí eu lembro da historinha lá, do Charles Darwin, quando ele, numa das descidas, da parada da sua embarcação, do Beagle, daquela embarcação ali, que permitiu ele fazer um tour, pela costa da América do Sul, ele, numa dessas descidas, lá na Patagônia, ele conseguiu observar um fóssil de uma preguiça gigante. A gente já falou aqui para vocês, ele era muito curioso, muito observador. E aí ele conseguiu fazer esses registros e ele ficou encantado com as modificações, com a variedade, a diversidade de formas de vidas vivas e já mortas que ele conseguiu observar, tá? Então os fósseis, eles são muito importantes para contar, fazer essa narrativa do que antecedeu. Como é que era a vida desses animais? Eles eram animais predadores? Eles eram animais herbívoros? O que eles se alimentavam? Eram animais de grande porte? E a gente sabe que muitos desses animais pré-históricos eram gigantescos, Hoje não existiria tanto espaço para essas formas de vida tão grandes quanto você tinha lá no início, certo? Continuando então. Os fósseis. Palavra derivada do termo latino fossilis, que significa desenterrado ou extraído da terra. São restos de seres vivos ou evidências de suas atividades biológicas preservadas em um material, em diversos materiais. Presta atenção aqui. Então, o fóssil, ele pode ser uma pegada, pode ser até fezes, Pode ser um animal inteiro que sofreu um soterramento repentino e ele ficar todo o material ali, toda a sua impregnação nessa rocha, tá? Pode ser uma escama, pode ser uma concha. Então, esse registro nesse material, que podem ser vários tipos de materiais, principalmente as rochas sedimentares, onde você encontra uma grande variedade desses fósseis, esses sedimentos, esses materiais que vão ser fossilizados, partes desses seres vivos, restos ou impressões, no caso das pegadas, Então vão se transformar nas rochas e vão nos dar o suporte para contar as histórias dos seres que existiram há milhões de anos atrás. Vamos lá?
Então, essa preservação ocorre principalmente em rochas, mas pode ocorrer também em materiais como os sedimentos, o gelo, o piche, os solos, as cavernas. Os exemplos mais citados são os ossos, que a gente mostrou em imagem anterior, caules fossilizados, conchas, ovos e pegadas. Então, todos esses traços, todos esses vestígios podem sofrer o processo de fossilização e aí você ter, então, alguns deles você consegue preservar até material biológico, parte de material biológico, tá? Então, dependendo de como está acontecendo ou como ocorreu esse processo de fossilização, você vai ter um bom registro. E como é bom você encontrar um bom registro? Quando você encontra um pedaço aqui, outro lá de uma estrutura óssea, e aí você vai ter que fazer a montagem, aí você vai fazer uma busca naquela área, às vezes você não consegue montar o quebra-cabeça. E é um pouco frustrante, né? Para os paleontólogos, tá? Aí tem os arqueólogos e os paleontólogos. Os paleontólogos trabalham aí com esses fósseis, né? Os arqueólogos trabalham com a questão da explicação da civilização, enfim, tá bom? Continuando aí. Olha aí a imagem belíssima, né, gente? Esse fóssil aí, você consegue nitidamente ver todas as partes desse animal e você não tem dúvida ao olhar para essa imagem, para esse fóssil, que se trata de um peixe, né? Você consegue ver as nadadeiras e até mesmo a linha lateral. Olha aqui para mim, coloca eu aqui no quadro para mim mostrar essa linha lateral belíssima, gente. Olha essa parte aqui todinha ao longo, tá? Desse animal é chamado de linha lateral, onde esses animais conseguem perceber os movimentos, as vibrações da água, tudo, tá? Então, até isso ficou registrado aí, certo? E, com certeza, esse animal ele foi soterrado, né? Rapidamente, abruptamente, aí para poder fazer esse registro espetacular, tá? A parte ali do aparelho bucal, aqui, a gente não consegue ter uma visualização muito certa, né? Mas de acordo com a dentição, né, o tipo de maxila, né, você consegue então fazer as deduções se eram carnívoros, se eram animais herbívoros, enfim, certo? Continuando. Então aqui você tem outros fósseis, né? As conchas, né, dos moluscos aí. Você tem também aí a parte óssea, né, a impressão óssea aí desse animal que aparentemente parece aí um mamífero, né? Tem as suas nadadeiras aí, enfim. Vamos lá? Vamos entrar agora no assunto em si, que é sobre a divisão do tempo geológico. Para isso, a gente vai chamar um quadrozinho para a gente poder se organizar nessas divisões do tempo, tá? Que marcam períodos, que vão narrando a história das formas de vidas existentes, dos eventos que marcaram cada período, tá? E aí a gente vai retrocedendo aí a bilhões de anos atrás. Vamos lá para o nosso quadrinho? Tá, então a gente vai tentar compreender como é que é essa organização desse quadro. Então o tempo geológico costuma ser medido nos milhões ou até bilhões de anos e é dividido em éons, né? Onde você tem o éons adiano, arquiano, proterozoico e fanerozoico. Eras, você vai ter os períodos, as épocas e as idades, né? Isso aí é a descrição aí, então, de Lisboa 2008. Vamos lá para o nosso quadro, então. Olha aqui que a gente tem, tá? Olha aqui que a gente tem. Nesse quadro, então, você vai ter, tá? Aqui, ó, o éon fanerozoico, certo? Esse éon fanerozoico é o mais estudado, a gente vai focar mais nele. E aí você tem aqui, ó, da mais inferior, né, da mais antiga, a era pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e a cenozoica, tá? Cada um deles, então, vai ter a marcação de um período. E nesses períodos, então, você vai encontrar eventos que vão estar acontecendo, certo? Cada período dele vai ter uma história, né, contada com base nesses períodos, tá? Então, olha só, a gente tem a era pré-cambriana aqui, ó.
a Era Pré-Cambriana. E aí, nessa era, nós vamos ter apenas dois períodos, o Arcaico e o Proterozoico, onde a gente encontra aqui, ó, a fase cósmica da Terra, ou seja, aquela fase em que se inicia essas transformações na parte dos aspectos geológicos. E aí você tem o surgimento dos primeiros seres vivos. E a gente sabe que esses primeiros seres vivos, eles eram o quê? Procariontes, né? E aí eles surgiram a partir, então, daqueles coacervados, certo? E aí você tem vários, né, períodos dentro da Era Paleozoica, certo? Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbônico e Prêmico, né? E aí, os eventos, principais eventos, estão registrados aqui. Vamos lá. Você tem, então, depois dessas fases, o surgimento dos primeiros seres vivos, lá na Era Pré-Cambriana. Agora, no período, na Era Paleozoica, você vai encontrar aqui, ó, os vertebrados, né? Os primeiros peixes, tá? Eles foram os primeiros vertebrados. Depois você tem aí, ó, o surgimento dos anfíbios também, dentro dessa Era Paleozoica, tá? Aí surgiram as plantas terrestres. Então foram vários eventos e dentro desse período ocorreram muitas extinções também, tá? Isso aconteceu em relação a essas transformações. Vamos lá. Vamos seguindo então. Pode botar lá na nossa tela, tá? Então aí a gente tem o Éon Fanerozoico, tá? E a partir desse Éon Fanerozoico nós vamos focar então aí nessa Era Paleozoica. Fanerozoico é o Éon, que é o campo mais abrangente. Aí você vai para a Era Paleozoica, onde você vai ter o surgimento dos proliferação, abundância, né, das formas de vida dos invertebrados e posteriormente você vai ter aí dos vertebrados, tá? Então aqui você tem todos os períodos, Cambriano, Ordoviciano, e aí cada evento que marcou cada um desses períodos, os mais marcantes, né, galera? Porque foi acontecendo muita coisa dentro de cada um desses períodos. Então a gente tem no Cambriano a diversidade, a variedade, né, de animais que foram surgindo. No Ordoviciano, o surgimento dos peixes, né, os vertebrados. No Siluriano, plantas terrestres. No Devoniano, o aparecimento dos anfíbios e também dos insetos, né? Carbonífero, as grandes florestas. E no Permiano, houve sim muitas extinções, tá? Assim como na era subsequente, né, que a gente tem, que também vai marcar aí a extinção. Então, cada um, olha aqui para mim, cada um desses períodos, dentro dessas eras, tem os registros que fazem com que a gente consiga construir todo esse histórico, tá? Nos processos evolutivos, são aquilo que dão um embasamento para a gente construir como eram alguns milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, quem existia e como que eles foram surgindo, tá? Então vamos lá. Opa! Uma informação importante aqui. Nesse período, tá? Nessa era paleozoica, aves e mamíferos não estavam aí presentes, tá, gente? A gente só tinha os peixes e os anfíbios, né? E os insetos também. Continuando. Na era mesozoica, o que a gente vai encontrar aí? Você vai ter dois períodos. Lá no Paleozoico você tem um monte, né? Praticamente uns 6 períodos. Aqui você vai ter na Era Mesozoica apenas dois, o período Jurássico e o período Triássico, tá? A gente coloca assim, o vermelhinho, o Jurássico, que é inferior, e o Triássico é o seguinte, né? Então você vai ter as aves, né, as primeiras aves surgindo aí nesse período dentro do Mesozoico, os primeiros mamíferos e você também vai ter os dinossauros. Os dinossauros surgiram nessa era, na era Mesozoica. Aí eles passaram aí, né, esse período aí e sofreram um processo depois, né, de desaparecimento ou
extinção, tá? Olha aqui para mim. Em relação, muitas pessoas ficam questionando essa questão dos dinossauros, né? Enquanto eles estavam aqui, não existiam os humanos, né? Obviamente. A gente não coexistiu. Mas, em relação à extinção dos dinossauros, a gente tem algumas explicações, né? Umas dizem que os gases liberados pelos vulcões eram tóxicos, esses animais acabaram morrendo por asfixia, né? Morrendo intoxicados por esses gases, né? E aí acabaram morrendo. Uma outra, desculpa, uma outra situação é que dizem que houve uma doença, né? Que atingiram esses répteis, grandes répteis, e acabou se disseminando por toda a população deles lá e acabou exterminando, né, todos os dinossauros. E a terceira, né, suposição diz que é a mais aceita, que foi a queda de um meteoro gigantesco que incidiu sobre a Terra, levantando uma grande quantidade de poeira, né, que ficou por anos, e aí a luz solar não conseguia incidir sobre a face da Terra. E aí o que acabou acontecendo? Os vegetais não conseguiram realizar a fotossíntese, acabaram sendo eliminadas e, consequentemente, eles eram os alimentos. As plantas, os vegetais eram alimento para a maioria desses dinossauros que eram, na sua grande maioria, herbívoros. Eles foram morrendo porque não tinham mais alimento e, consequentemente, os carnívoros também, porque também se alimentavam dos outros, né? Então, foi uma sequência aí de eventos que acabou exterminando ou extinguindo todos os dinossauros dentro desse período. Ok? Vamos continuando? Aí, o período Cretáceo também, né? Que são os seus três aspectos aí dentro do Mesozoico. E na Era Cenozoica, o que a gente tem? Temos dois períodos, né? Terciário e o período quaternário, onde você vai ter a evolução do ser humano e a extinção dos grandes mamíferos, tá? Naquela época existiam realmente animais muito gigantescos, né? E hoje a gente tem aí alguns mamíferos muito grandes no ambiente terrestre e também no ambiente aquático, né? A gente pode falar dos elefantes, né, das baleias, enfim. Mas eles ainda, em relação aos animais pré-históricos, não tem nem comparação. Eles são pequenos, né, comparado a eles. No terciário, você tem a radiação de aves e mamíferos e plantas, ou seja, você tem a disseminação. Eles conseguiram ter aquele boom, né, dentro daquele ambiente e conseguiram se desenvolver, tá? Dentro da Era Cenozoica. A palavra extinção em biologia e ecologia refere-se ao total, completo desaparecimento de espécies, subespécies ou grupos de espécies, tá? Então, esses seres que foram extintos, não é porque ele diminuiu, é que simplesmente sumiu do mapa, desapareceram por completo. O momento da extinção é geralmente considerado como sendo a morte do último da espécie, né? Vamos lá. Em espécies com reprodução sexuada, o que é, prof, a reprodução sexuada mesmo? É aquela onde você tem envolvimento de gametas masculino, o gameta masculino e o gameta feminino, ou seja, espermatozoide e óvulos, onde há a fecundação, a gestação, né? E aí o nascimento desse organismo, tá? Então você precisa do sexo masculino e do sexo feminino, certo? E aí você tem esse processo. Quando acontece de na natureza ou não sobrarem, né? Só sobrar um indivíduo daquela espécie, ele não vai conseguir parceiros. Ou se sobrar outros indivíduos dentro formando aquela população, mas só tiver macho ou se tiver fêmea, também não vai acontecer a reprodução sexuada e, consequentemente, obviamente, que esses animais tendem a desaparecer do mar. Por isso é muito importante quem trabalha com conservação animal sempre fazer esse registro, né? Sempre ter esse cuidado da contagem da população de machos e fêmeas dentro de uma área. Porque se você não tiver o macho e a fêmea, como é que vai acontecer essa permanência dessa espécie? Certo? Voltando lá então. As épocas em que se registrou o maior número de extinção, presta atenção aí, tá?
foram a transição do Paleozoico, da Era Paleozoica, para o Mesozoico, onde a gente teve extinção de trilobites, graptólitos, muitos equinodermos, cestoides, corais primitivos e também na transição do Mesozoico para o Cenozoico, onde a gente teve aí amonites, belenites, dinossauros, pterossauros. Nossa, quando eu vejo esses nomes eu só lembro, né, do meu filho, porque ele ama esses bichos, né? Dinossauros, pterossauros, ictiossauros e pleisossauros. Então, todos esses animais, então, cada uma dessas eras, você teve a perda de algumas espécies, né? Ou seja, a extinção dessas espécies, tá? Por eventos variados que foram levando a essa extinção. E aí a gente vai pontuar aqui alguns aspectos importantes em relação ao que pode levar à extinção desses seres. Vamos lá? As principais causas de extinção, então, das espécies, tá? Incluem destruição do seu habitat, poluição e predadores. Olha aqui para mim. O animal, a gente já estudou isso, né, galera? A gente já falou dos habitats. Nós já falamos que cada ser vivo tem o seu local específico de existir, onde lá naquele local ele vai encontrar todos os recursos necessários para a sua sobrevivência, tá? E se a gente desloca esse animal do seu habitat natural, ou se a gente elimina o habitat dele, o que vai acontecer? Esse indivíduo não vai conseguir sobreviver, tá? Ah, professora, mas não existe a questão de adaptação? Sim, alguns animais, né, conseguem se adaptar em um outro ambiente que seja similar ao ambiente que ele estava acostumado, né, onde ele nasceu. Pode acontecer isso, mas você vai também ter perdas até encontrar essa espécie que seja resistente, ou seja, consiga driblar aí essa diferença, né? Pode ser climática, pode ser qualquer outro fator aí, né? Fator biótico, né? Ou abiótico, né? A gente falou lá da questão dos predadores. Então, lá no seu habitat natural, tinha um número X de predadores, 1 ou 2 predadores. E nesse outro ambiente, se for o caso dele ser deslocado, nesse outro ambiente ele vai encontrar vários predadores. Então, o risco é maior. A sobrevivência, a luta pela sobrevivência vai ser muito maior. E às vezes ele não vai conseguir vencer isso. Então, a perda dos hábitats, os predadores, a falta de alimento em um recurso pode sim ser um fator muito importante que pode levar à extinção. E importante dizer, né, que os seres humanos eles estão ali, né, ligados a esse processo. Vamos lá. A extinção pode ser causada por insuficiente capacidade de adaptação, condições ambientais diferentes, que a gente falou, né? Deslocação de competidores na alimentação, aniquilação por outros organismos, inclusive o homem, tá? Vamos seguindo aqui para a gente dar continuidade. Existem diversos animais que estão em perigo de extinção, que são, a gente colocou alguns deles aqui, mas tem vários outros, né? Insetos também, tá? Plantas, né? O lobo-guará a gente colocou, a onça-pintada, a águia americana, o mico-leão dourado, tartaruga da Amazônia, arara azul e muitos outros, tá? Então, que estão perdendo seus hábitos, estão aumentando o número de predação, estão ficando sem alimento e aí eles realmente estão correndo sério risco de extinção. Fora que alguns são capturados, né? Tem a captura ilegal aí desses animais, né? Algumas plantas também sofrem risco de extinção, a andiroba, o cedro, o mogno, o pau-brasil, o jacarandá. E a gente faz aqui uma lembra, né, que lá no 3º ano da mediação tecnológica, vocês vão estar falando ali, a gente vai estar estudando sobre os SAFs, né, que são os sistemas agroflorestais. Olha aí que interessante, introduzir essas espécies que estão ameaçadas de extinção nessa área que vai ter todo esse projeto, né, de controle e equilíbrio novamente desse ambiente, tá? Vamos lá, continuando. Então, agora um pouco sobre os seres humanos, tá? A gente vai contar aqui, vai apresentar para vocês alguns personagens que antecederam ao que nós somos hoje, a espécie Homo sapiens, né? Somos nós, só nós agora, né? Mas a gente vai conhecer alguns personagens anteriores, então vamos lá? Ok.
há cerca de 5,4 milhões de anos começou a nossa separação em relação aos grandes primatas e muitos pesquisadores acreditam que o Cetadensis seria o elo inicial deste processo. Gente, olha que interessante essa imagem, tá? Uma das coisas que marca a questão dos primatas, né, é justamente a posição do polegar. Olha aqui para mim. A posição do polegar. Ó aqui, acho que dá para ver aqui. Beleza, né? Esse distanciamento do nosso polegar para os nossos demais dedos permite com que a gente consiga, né? Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, consiga apoiar ou ter mais força, mais firmeza nos objetos a serem segurados por nós. Então, esses primatas, ao conseguir até esse polegar, como se formasse um gancho, eles conseguem então manipular instrumentos diversos que vão facilitar a sua sobrevivência. Eles vão começando a fazer objetos para a sua defesa ou para a caça de outros seres vivos, para seu alimento. Então, isso trouxe um diferencial para esses primatas que foram começando a se adaptar cada vez mais e ganhar cada vez mais espaço e conseguir, consequentemente, obter uma melhor forma de sobrevivência. A sobrevivência está sempre, né, a adaptação está relacionada aí à sobrevivência e à capacidade reprodutiva, e aí vai embora no processo evolutivo. Vamos lá. Em 2002, tá? Foi encontrado no deserto de Durabe, né? Da República do Chad, um crânio fragmentado que supostamente era do Cetadensis, né? E ao analisar a parte do crânio que se conectava ao pescoço, imaginava-se que o animal era bípede. Então, a partir do movimento, né, ou dessa junção desse crânio com o pescoço, a estrutura anatômica, então, permitiu com que eles fizessem, não, esse animal era um animal bípede, certo? E aí eles conseguiram traçar aí como eram esses animais, né, que são os que vão dar origem a nós. Então, esses seres que foram, então, evoluindo gradativamente, adquirindo habilidades, inclusive habilidades de comunicação, de sociabilizar, de viver em família, tá? E aí nós temos a nossa história, né, evolutiva aí. Vamos lá? Então, aqui a gente vai falar sobre 10 personagenzinhos, né? 10 ancestrais que contribuíram com a evolução humana. Então, a gente tem o top 10, olha lá. No top 10, você tem o Sahelanthropus tadensis, que aí viveu aí cerca de 6,7 milhões de anos atrás, né? Muito parecido, né, com os nossos grandes primatas hoje, tá? O nono, Kenyanthropus platyops, né, 3,5 milhões de anos atrás. E o top 8, olha lá, tá até alegre, né, pela foto. O Australopithecus afarensis, cerca de 3 a 3,9 milhões de anos atrás, ele estava aqui existindo nessa terra, né? Vamos lá, o top 7, Paranthropus boisei, de 1,4 a 2,3 milhões de anos atrás, aí ele tá bem carrancudo, né? Eu acho que ele não era uma espécie muito social aí não, mas vamos lá. Top 6, Homo habilis, o próprio nome já está dizendo que ele teve algumas vantagens porque ele tinha realmente uma maior manipulação de instrumentos, né? 1,6 a 2,5 milhões de anos atrás. Top 5, Homo ergaster, 1,5 a 1,8 milhões de anos atrás. E aí ele já começou a circular, ocupar maiores espaços, tá? Andar por mais espaços. Top 4, Homo erectus, certo? 0,4 a 1,8 milhões de anos atrás. E agora nós vamos chegando para os tops, né? Que são top 3, Homo heidelbergensis. É isso mesmo. 0,2 a 0,6 milhões de anos atrás. Pode observar que o número de pelos, né, a quantidade de pelos no corpo deles já é bem mais escasso.
E ele já se posiciona muito bem, ele consegue utilizar os instrumentos, viver em sociedade, fazer eles tinham locais agora, eles não ficavam só perambulando, né? Eles conseguiam se fixar em um determinado ambiente, né? Dominando aí algumas estruturas, alguns vegetais aí para poder se estabilizar naquele local. Top 2, Homo neanderthalensis, 0,03 a 0,3 milhões de anos atrás. E aí ele, pelo menos a foto aí mostra assim, muito similar, né? O que a gente tem agora, que é o que, gente? Que é o que? A nossa espécie atual, Homo sapiens. Nós, seres evoluídos, primatas muito bem evoluídos, primatas muito bem estruturados, mas a gente percorreu, né? Fez um grande trajeto aí, segundo a teoria que fala aí dessa questão dos primatas irem se adaptando, se transformando, né, sofrendo modificações, aprendendo com os seus erros e acertos, tá? Muitos desses seres desapareceram por causa de doenças, por causa de disputas que começaram a surgir entre eles, tá? Mas o que é interessante é que a nossa espécie Homo sapiens está aqui até hoje, e aí a gente tem a obrigação, né, galera, de levar muito a sério esse estado que nós estamos e preservar da melhor forma possível o ambiente presente, o ambiente existente, e não destruir, né, galera? Fica aí a dica. Vamos manter o nosso ambiente cada vez mais limpo e mais conservado, tá bom? Porque é dele que nós utilizamos, é dele que nós vivemos, é nele que nós estamos inseridos. Então a gente, nossa espécie, jamais quer desaparecer, né? A gente quer ficar aqui usufruindo da melhor forma possível, coexistindo com essas outras formas de seres vivos, driblando a própria vida, porque muitos, eles, na busca da sua sobrevivência, vão trazer doenças para a gente, que são doenças que podem nos levar à morte, né? A perda de queridos. Mas é a luta da sobrevivência na vida. E a biologia trabalha com a vida. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero você para a nossa aula de revisão. Tchau, tchau!